Com a pandemia que estamos passando, aumentaram os casos de conflitos nos condomínios? Para falar sobre conflitos nos condomínios na pandemia, a nossa convidada muito especial hoje é a Ana Luísa Pretel. A Ana é pioneira na mediação condominial no Brasil, então tem bastante conteúdo aqui para trazer para a gente. Ana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? A gente que agradece. A gente sabe que a Ana está em Balneário, já tem que passar aqui, né, Pretel? Balneário Camboriú realmente é uma cidade muito agradável, eu gosto muito. E ver os amigos, né? Muito bom, muito bom. A gente acompanha o trabalho da Ana durante o tempo todo ali na internet, um trabalho muito bonito. Então, Pretel, vamos contar para o pessoal ali, para os síndicos, né? Nessa pandemia, houve mesmo, aumentaram os casos de conflitos nos condomínios e que tipo de conflitos são esses? Então, eu costumo falar que assim, antes perguntava qual é o conflito que tem, né? Ah, tem o cachorro, tem o cano, tem os conhecidos, os conhecidos, né? Hoje nós temos outros conflitos, né? Quantas pessoas vão entrar no elevador? Tem que andar de máscara, tem que andar sem máscara, vai seguir decreto, não vai seguir decreto? No começo da pandemia, que já estamos fazendo um ano de pandemia, vai poder, a assembleia vai ser virtual, não vai ser virtual, ela vai ser presencial, como é que tem que ser, tudo isso é conflito, né? Que acaba que o condomínio tem que decidir como que vai ser resolvido. Né? E ainda tem questão dos zeladores, porteiros... zelador, prestadores de serviço, como é que eles vão entrar, como é que vão se comportar lá dentro, né? O que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, vai reduzir a mão de obra, não vai reduzir a mão de obra, como é que os prestadores de serviço iam se comportar, né? E além disso, as pessoas trabalhando dentro da home office. Então, condomínio residencial é proibido trabalhar. Bom, é proibido trabalhar, mas agora não tem opção. Ou se trabalha dentro de casa ou não se trabalha, não pode ir para a rua, né? Então, como nós vamos administrar todos esses conflitos, né? Além disso, você tem um conflito dentro das unidades, né? Eu falo de uma forma mais descontraída, mas é real. O marido percebeu que a mulher estava dentro de casa e a mulher percebeu que o marido estava dentro de casa. Eles eram casados, inclusive. Por quê? Porque no nosso dia a dia hoje, principalmente a faixa que está entre os 35 e 45 anos de idade, todas as mulheres, em sua grande maioria, trabalham, né? Então, uma rotina qual é? Uma rotina de um casal nessa faixa etária? A rotina de todo mundo trabalha, todo mundo tem que se especializar, então faz a pós-graduação, chega no sábado, é o dia de cumprir as tarefas domésticas, né? E no domingo o pessoal vai almoçar fora, vai a algum lugar para dar uma descontraída. E de repente estava todo mundo dentro de casa. E né? Muitas vezes até com as crianças. E aí está todo mundo dentro de casa com as crianças, né? Que na sua grande maioria fizeram do seu sofás o pula-pula, porque não tem aonde ir, não podiam sair de casa, e aí os conflitos aumentaram, tanto dentro das unidades quanto fora das unidades, nas áreas comuns, né? E primeiramente, assim, acaba que chega muito no síndico, né? Como é que funciona isso? Primeiro é o porteiro que fica sabendo? Eu sempre falo que qualquer conflito o porteiro sabe, é o primeiro, né? A saber. É o plantão do jornal, né? Ele é o plantonista do jornal, é ele que sabe a primeira notícia, né? Ele que chega com a notícia. Até isso, né? Como que é passado isso para o síndico, como que o síndico... né? Por isso que é importante o papel do mediador ali na questão o síndico, na realidade, se ele tiver as técnicas, eu sempre falo para os meus colegas, o síndico não pode ser mediador. Eu falo, ele vai ser boxeador. Não, ele tem que ter algumas técnicas, se ele não tiver tendência. Tem síndicos que ele tem naturalmente, ele tem habilidades. Mas tem gente que tem essa habilidade? Tem. Não tem gente que vai lá e desenha a mão livre, como a gente fala, sem nunca ter ido numa escola? Se não tem como adquirir ferramentas... E aí você tem como adquirir ferramentas, pelo menos para conter que aquilo tem uma escalada muito grande. Mas o ideal é que se contrate mediadores especializados na área, como se contrata um prestador de serviço de elevador,
de bomba d'água, de até porque alguém de fora, né? É alguém parcial, que não tem, né, não tem vínculo ali com aquela coletividade. Então, o ideal é que aconteça isso. E a tendência vai ser essa, né? Porque eu sempre falo que uma boa conversa, como alguns colegas falam, com uma boa conversa a gente resolve. Uma boa conversa é como quando eu venho em Camboriú, né? Que a Márcia e a Miriam gentilmente sempre me convidam para uma boa conversa em algum lugar muito agradável aqui. Agora, dessa vez não, porque nós estamos em lockdown. Mas, né? Estamos na pandemia. Mas, assim, isso é uma boa conversa. Na resolução de conflitos, nós temos técnicas a serem aplicadas. Né? E precisa ser advogado para fazer mediação? Não precisa ser advogado, mas você tem que ter um curso e, de preferência, você tem que ter um aperfeiçoamento na mediação condominial. Né? Porque é exatamente o foco, né? A experiência é o foco de saber lidar com isso toda exatamente. Ana, em relação também à questão das tecnologias, tem como as tecnologias ajudarem na mediação? Como que funciona? Então, a tecnologia é aquilo que também se discutia se discutia é ótimo, né, para mediador. Aquilo que se conversava é possível pela internet, mas aí você não está sentindo a pessoa. É possível, é o que temos para hoje. Sim. Né? Então, os próprios tribunais, eles fazem conciliação e mediação, não pararam de fazer, o Tribunal de São Paulo a pleno vapor, através das plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Porque, por exemplo, o Zoom, o Meet, pode ser gravado, inclusive, protocolado isso, né? Exatamente. Então, assim, e mesmo nas câmaras privadas, nós tomamos o cuidado de gravar, é sigiloso, isso é importante a gente falar, todo esse procedimento ele é voluntário, então a pessoa só vem para uma mediação se ela quiser participar da mediação, né? Mas não é perdido, porque se ela não vier, aí se entra com processo arbitral ou judicial, dizendo para as pessoas, olha, eu tentei conversar, né? Então, assim, é sempre uma tentativa para harmonizar, para poder trazer as pessoas para uma conversa, para um diálogo, não para uma conversa, para um diálogo, né? Para que elas cheguem a um consenso. É interessante a questão da mediação também, né, Pretel? No caso, assim, a gente fala do condomínios, lembra às vezes dos moradores, mas prestador de serviço também acontece muitos problemas, muitas preocupações. Então, né? A maioria das pessoas acham que a mediação condominial é só briga de vizinho, não é isso. Nós temos problemas na gestão, nós temos problemas com a implantação, com as construtoras, né? Assim, muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Você tem um contrato com uma prestadora de serviço, por exemplo, a bomba d'água, e aí ela não cumpriu uma determinada cláusula, mas você sabe que aquela empresa é uma boa empresa, né? Então, quando a gente vai discutir um contrato, vai executar, tem que executar o contrato todo, e aí as relações vão parar naquele momento, né? Agora, com a mediação, não. Eu posso falar só sobre aquela cláusula. Muito bom. Só sobre aquela cláusula e continuar com aquela parceria, com aquele contrato. Então, é bom para todo mundo ganha. Na mediação, a gente fala, é o ganha-ganha. Né? Essa é a ideia. Inclusive, assim, a gente percebe que vários síndicos às vezes desanimam. Eu não quero mais ser síndico, por quê? Por causa das pessoas. A pior parte é lidar com as pessoas. Exato. Reclamam disso, então é bom conhecer esse trabalho para saber que continuem sendo síndicos. Pode contar ali com a ajuda, né, da mediação. Eu e a Márcia também, a gente acaba acompanhando seu conteúdo, porque a gente acaba em alguns momentos ali também tendo que fazer algumas mediações entre síndico e fornecedor, e a gente percebe que às vezes é só uma falta de comunicação ali e acaba que eles conseguem ali porque assim, é bom para todo mundo, né? Muito. E às vezes não, fazer que nem normalmente fazem os alemães, assim, né? Eles vão lá e ajudam a empresa a crescer, a mudar. Não é simplesmente vai lá e troca de empresa, simplesmente, né? Não. Mas você pode ajudar a empresa a crescer. Exato, porque todo mundo cresce junto, né? Com feedback.
E, Pretel, agora em relação também à arbitragem, como que pode ser benéfico para os condomínios a arbitragem? Então, a arbitragem é um outro instituto que não tem nada a ver com a mediação, a gente também trabalha com isso já há algum tempo, e o ideal é que os condomínios, administradoras, elas conversem com seus advogados para saber mais detalhes, porque eu não consigo falar tudo isso aqui nessa entrevista. Vamos fazer uma entrevista só para falar de arbitragem. Só para falar de arbitragem. Mas, resumindo, ela não é no judicial. Quando você opta pela arbitragem, os tribunais entendem que você tem que utilizar dessa via para solucionar os seus conflitos. O ideal é que você já nomeie a Câmara que vai ser. E qual é a vantagem? Você escolhe aquele que vai te julgar pelo currículo da pessoa, né? Então, é um especialista. O que você não pode fazer com o juiz de direito? É a mesma coisa. Tem a mediação judicial também, mas você também não escolhe o mediador. Na Câmara de Mediação e Arbitragem, você pode escolher tanto o mediador como o árbitro. Então, isso é muito interessante. Além disso, é sigiloso. E se nada for compactuado, em 6 meses você tem uma sentença. O que para o condomínio é excelente, porque a hora que você distribui uma ação, o que acontece? Pode levar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Em São Paulo, nós temos mas muito mais de 20 milhões de processos tramitando. Se tem pelo menos 2 pessoas, nós temos 54 milhões de pessoas brigando, né? São 27 milhões de processos há algum tempo atrás, então já aumentou esse número, né? Esse número um pouco que dá uma variadinha. Mas assim, na arbitragem é sigiloso. Então, aquele condomínio ele não vai sofrer na sua micro-região. Todo mundo sabe o condomínio que teve suicídio, o condomínio que teve assassinato, o condomínio que só tem briga, né? Então, ele ele tem uma desvalorização natural. Então, eu costumo dizer que quem não for por amor, né, vai pela dor do bolso, porque você vai ter uma desvalorização do seu próprio condomínio. Né? Do seu próprio bem, da sua propriedade. A gente ouviu falar muito, muito disso, assim, aqui em Balneário Camboriú, até o presidente das BAL também falou muito sobre isso, porque desvaloriza mesmo o condomínio quando o condomínio é um condomínio com muitos conflitos. Ele desvaloriza, porque assim, a paz é um bem muito vendável. Na verdade, tudo que faz o síndico faz o trabalho é para trazer qualidade de vida. Exatamente. Né? Então não adianta fazer todo aquele resto sendo que o condomínio... Porque assim, eu sempre comparo o condomínio a uma grande família. As pessoas falam, mas ele tem CNPJ, porque é empresa, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Eu falo, gente... As pessoas residem, vamos falar dos residenciais, que é onde tem mais conflito, né? E agora muito mais, porque está todo mundo dentro de casa. Então, assim, vamos falar dos residenciais, é o lar das pessoas, é onde as pessoas querem viver bem, né? Evidentemente, deixar aqui muito claro que mediação não é milagre. Então, se as pessoas não estiverem dispostas a conversarem, né, a se submeterem a uma mediação com essas técnicas, com pessoas gabaritadas, não é milagre, né? Mas é um excelente instrumento. Para vocês terem ideia... São bons resultados. Bons resultados. No Tribunal de São Paulo, a gente tem as estatísticas, na área comercial se chega a 70% de acordo. Na área de família chega às vezes a 80%, 90%, dependendo da região. Né? E na área de condomínios eu não tenho isso tabulado, mas os resultados são muito interessantes, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não são litigantes, aconteceu o conflito ali e tem que tentar resolver porque todo mundo está debaixo do mesmo teto, né? Viver em harmonia. Viver em harmonia. Ana, na verdade a Ana também, ela é professora, palestrante, né? Como é que está sendo, para o pessoal acompanhar, como é que está sendo essa agenda e também em relação aos cursos online, quem que pode participar, se puder contar para o pessoal também acompanhar? Olha, na realidade assim, a gente participa, para você ter uma ideia, o quanto se desenvolveu o ano passado com a pandemia, aí uma colega convidou para fazer uma live. Eu não sabia nem o que era live, mas eu fui.
E aí começa, né? Porque daí tem que mexer no computador, etc, etc. Mas enfim, no final do ano, eu acabei contando. Eu fiz 40 lives, fora o webinar, fora aulas pela internet, palestras pela internet. Porque eu acabo desenvolvendo, por conta desse trabalho, ele é voltado para síndicos, mas eu também faço capacitação de mediadores e conciliadores, né? Então, e eu tenho hoje também, dentro da própria OAB, tanto a OAB da Seccional de São Paulo, quanto a OAB Federal, a gente sempre divulga o trabalho da mediação condominial, não só na comissão de mediação, mas também nas comissões de direito condominial e na coordenadoria, no São Paulo é coordenadoria de direito condominial. Também eu vou ter um webinar agora em abril, né, sempre falando da mediação e da arbitragem para condomínios. Então acaba que a gente tem aí todo dia a dia. A gente acompanhou algumas lives também, a gente viu ali junto com o Ricardo Carpati, teve também com o Márcio Spimpolo lá em São Paulo também, Gabriel Carpati, muito bom o teu trabalho. Mas você está sempre convidada para estar aqui com a gente, na revista também, né? Na revista também, a gente tem escrito aqui para a revista, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já estou me policiando para isso. Eu estou me policiando para isso, já estou, né, para a gente escrever um pouquinho mais. Para contar esse dia a dia aí, como é que está sendo e trazer esses cases, né? Porque é bem importante para a gente saber se aumentou, se não aumentou, o que está acontecendo aí nos condomínios. E eu falo sempre, eu vou parar de falar o dia que as pessoas falarem, olha, nós estamos vivendo em paz, né? Eu falo que a mediação condominial, ela é socioeducativa. Então, antes de uma advertência, antes de uma multa, né, implantem a mediação. Não deixem ter a escalada do conflito. Né? Porque é rápido para o negócio pegar fogo. Exatamente. Exatamente. Então, o ideal é sempre, se for um condomínio muito grande, contrata através de uma câmara alguém, às vezes até que já tem esses casos. Condomínios que tem 4, 5 mil moradores, né, que a gente tem um mediador interno, né? Ou então é pontual, então tem um mediador externo. Para os síndicos que estão nos escutando, vocês contratam empresas de elevadores com peça e sem peça, não é? Então, a mediação também, nós temos várias formas de contratá-la, né? E aí procurem, porque é bem interessante. Você está atendendo por todo o Brasil agora? Por todo o Brasil, porque é online todo o Brasil. Mais fácil. Ficou mais fácil. Então a chance agora do pessoal também ter o trabalho da Ana Luísa Pretel aí nos condomínios para resolver os problemas, né? Para deixar a vida do síndico mais tranquilo. Exatamente. Ana, muito obrigada. Obrigada para mais uma vez, né? Agradeço muito você, a Márcia, né? Obrigada pelo convite. Bem-vinda, né? Em Balneário Camboriú também. E agradeço. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, a gente está trabalhando, não está podendo ir na praia, não está podendo fazer nada, mas a cidade é muito agradável, né? Muito obrigada. E o visual maravilhoso. E muitos condomínios. E os amigos aqui também são amigos de coração mesmo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada também ao pessoal que acompanha o Condomite no Conde TV nas quintas-feiras. Também o nosso portal do Condomite, passem lá também para ver a revista que está sendo um sucesso pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Muito legal. Exatamente isso. Muito obrigada. Não esquece de deixar aquele like e deixar o sininho ativado aí para vocês acompanharem as nossas entrevistas.